A deficiência de ferro ocorre quando o corpo não tem ferro suficiente para produzir hemoglobina ou para outras funções do organismo. As causas variam desde uma dieta pobre em ferro até uma menstruação abundante ou problemas de absorção intestinal, o que pode causar cansaço, indisposição, palidez, falta de ar e, se não for tratada, pode evoluir para uma anemia, aumentando o risco de infecções e complicações à saúde. Quer saber mais? Fica comigo até o final, que eu vou falar sobre quais as fontes alimentares, como corrigir com suplementações, quais os marcadores de atenção nos exames de sangue e por que não usamos o hemograma para fazer essa avaliação. Então já vou compartilhar minha tela para a gente começar. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês qual é a necessidade do ferro à saúde humana, porque o ferro é um mineral crucial para diversas funções biológicas no corpo humano e a sua principal função está relacionada ao transporte de oxigênio, mas também tem muitos outros papéis que eu vou mostrar para vocês. Então esse primeiro que eu falei, transporte de oxigênio, em relação à produção de hemoglobina e mioglobina. Então a hemoglobina é um marcador muito importante porque cerca de 70% de todo o ferro do nosso corpo está lá, na hemoglobina, que é uma proteína localizada dentro dos nossos glóbulos vermelhos. Ela é responsável por capturar o oxigênio dos pulmões e transportá-lo no sangue para os tecidos e os órgãos do corpo. Então, sem o ferro, essa função já fica prejudicada, levando à hipóxia, que é a falta de oxigênio nos tecidos. E o resultado é cansaço, falta de ar e fadiga. E a mioglobina é uma proteína encontrada nos músculos e que vai armazenar e liberar o oxigênio durante os exercícios. Então, se a pessoa tem uma deficiência de ferro, ela também vai sentir mais cansaço, mais dificuldade de ganhar massa magra mesmo, de fazer força, porque ela também tem uma deficiência na produção dessa proteína presente dentro dos nossos músculos. Então a mioglobina é essencial para manter os músculos ativos e garantir que o corpo produza energia suficiente durante as atividades físicas. O segundo papel do ferro, que é muito importante, é o metabolismo energético, porque ele participa da produção das enzimas que ficam dentro das mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia das nossas células. O ferro faz parte de várias proteínas de cadeia de transporte de elétrons que são responsáveis pela produção do ATP, que é a adenosina trifosfato, a principal fonte de energia das nossas células. Então a deficiência de ferro pode comprometer essa produção de ATP, resultando numa fadiga muscular, baixa energia e um cansaço mesmo em repouso. Aquele cansaço, por exemplo, depois de uma noite que a gente dorme e no dia seguinte já acorda cansada, fica de olho porque pode ser falta de ferro. Outro ponto muito importante do ferro é para a função do nosso sistema imunológico, porque o ferro desempenha um papel no crescimento e na diferenciação dessas células imunológicas, especialmente para os nossos linfócitos T, que são cruciais na resposta imune adaptativa. Então, a deficiência de ferro pode prejudicar a capacidade do nosso corpo de combater infecções, porque a produção de células imunes e a resposta inflamatória ficam comprometidas. Outro ponto de importância do ferro é para a síntese do DNA do nosso corpo e a proliferação celular. Então, o ferro é um cofator essencial para essas enzimas envolvidas na síntese do DNA e na divisão celular. Sem essa adequação de ferro, o processo de duplicação do DNA é comprometido, o que afeta a produção de novas células, especialmente aquelas que se dividem mais rapidamente, como as células justamente do sistema imunológico e as células do nosso sangue. Então, esse aqui é um dos grandes motivos de que o ferro é essencial à infância, porque se a criança tiver uma deficiência de ferro, ela não vai ter uma regeneração celular tão boa, tanto para a cicatrização de feridas, mas também para o crescimento, para a adequação do crescimento dessa criança. E aqui já fica um adendo que a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças façam suplementação de ferro dos 3 aos 6 meses até os 2 anos no mínimo. Depois disso tem que ser avaliado para fazer os ajustes e correções a longo prazo. E esse quinto ponto é para o pessoal do detox. O ferro também participa do nosso detox natural do organismo, porque ele é um componente essencial para uma família de enzimas chamadas de citocromos. E os citocromos estão envolvidos justamente no processo de desintoxicação do nosso fígado. Essas enzimas, então, ajudam a metabolizar as substâncias tóxicas, drogas e outros produtos do metabolismo celular para justamente eliminar do nosso corpo. Então, para quem se preocupa com detox,
mantenham seus níveis de ferro ajustados. E tem um outro detalhe: os citocromos participam da oxidação dos ácidos graxos. Nome esquisito, né? Mas é basicamente para queimar gordura. É nisso que os citocromos trabalham também. E quer um bônus? Participam também do metabolismo dos aminoácidos, ou seja, ajudam a produzir proteínas ou ganho de massa. Então, para quem está treinando, para quem está querendo perder gordura, manter os níveis ajustados do ferro é muito importante. Outro ponto do ferro é que ele ajuda nessa produção de enzimas antioxidantes. Então, ele protege contra o estresse oxidativo, que também a longo prazo é o que traz o maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e tantas outras doenças crônicas que podem ser adquiridas. Então aqui eu fiz um quadrinho resumo para mostrar para vocês, que vocês podem tirar um print se quiserem, mas é basicamente o que eu falei. À esquerda tem uma lista das funções do ferro e à direita uma descrição mais detalhada. Então, transporte de oxigênio, metabolismo energético, sistema imunológico, síntese do DNA, desintoxicação do fígado e proteção antioxidante. Então, ele tem esse papel em vários processos corporais e a deficiência pode comprometer várias funções, desde o transporte de oxigênio até a imunidade e produção de energia. Bem, agora que vocês viram a importância do ferro, a gente vai adiante para falar os sintomas da deficiência do ferro. Pode ser que nessa lista que eu já falei, vocês já tenham até identificado alguns sintomas que vocês possam porventura ter, mas vou fazer uma lista mais detalhada que pode ajudar a identificar se você bate aí com essa possível falta de ferro. Então, os principais sintomas que nós temos são um cansaço maior, meio sem causa, uma fadiga mais presente, a fraqueza muscular, as pessoas também tendem a ficar um pouco mais pálidas, dá pra ver pela pele ou pela gengiva, a falta de ar e sensação de tontura, muitas vezes está presente também, queda de cabelo, unhas mais frágeis, dores de cabeça mais presentes, síndrome das pernas inquietas, a pessoa que fica balançando as pernas não consegue parar, também dificuldade no ganho de massa magra e uma baixa imunidade. E a gente tem alguns riscos associados a essa deficiência de ferro mais a longo prazo. Então, uma anemia ferropriva, com a redução do número dos glóbulos vermelhos, que aí leva a essa dificuldade de transportar oxigênio dentro do nosso corpo e a longo prazo leva a uma série de problemas à saúde, inclusive insuficiência cardiovascular, os danos ao sistema imunológico, então aumentando aí a susceptibilidade a infecções, problemas cognitivos e no desenvolvimento, principalmente em crianças. Então, crianças com dificuldade de aprendizado e atenção, é muito importante ver, antes de qualquer diagnóstico aí de TDAH, que está até um pouco em alta, a gente também poderia avaliar se está faltando ferro para essa criança. Às vezes, na correção, a gente já vê a criança mudar o comportamento dela. E complicações na gravidez, como um risco aumentado para um parto prematuro e para um baixo peso ao nascer. E se essas informações estão te agregando alguma coisa, eu só te peço uma coisinha em troca, que é deixar um like, se inscrever no canal, pode compartilhar também com quem pode se interessar. E eu vou adiante porque eu também quero trazer quais são as principais causas da pessoa estar com uma falta de ferro, porque muitas pessoas pensam que, virei vegetariano e estou agora com falta de ferro, sendo que às vezes essa falta de ferro já vinha de antes ou tem outros motivos aí por trás. Então, eu fiz uma tabelinha que mostra a causa e qual seria a descrição dessa causa. Então, por exemplo, uma baixa ingestão dietética, realmente uma dieta mais pobre em ferro, pode ser uma das causas mais básicas aí da falta de ferro para essa pessoa. Mas a gente também pode ter uma absorção deficiente, uma redução de absorção intestinal ou uma dificuldade de captação gástrica também pode estar afetando a absorção do ferro. Então, se a pessoa usa, por exemplo, muitos antiácidos, muitos prazóis, por exemplo, que são aqueles medicamentos para combater a acidez estomacal, isso também pode estar impactando na absorção do ferro. Quem fez cirurgia bariátrica ou quem tem qualquer questão intestinal, doenças inflamatórias intestinais, também pode estar tendo uma menor captação, menor absorção do ferro. Outro ponto importante é a perda de sangue. Então, mulheres, pessoas que menstruam, que têm uma menstruação muito abundante, tendem a ter um maior risco de deficiência de ferro, mas também pessoas que têm úlceras, que têm sangramentos gastrointestinais ou que fazem doações de sangue muito frequentemente, podem também estar com os níveis mais baixos de ferro e esse sim é um dos motivos principais. Outro ponto é uma necessidade aumentada de ferro. Por exemplo, na gravidez ou no crescimento rápido, tanto na infância quanto na adolescência, a demanda de ferro é muito alta e às vezes a gente não consegue suprir somente com a alimentação. Então a suplementação ela é bem importante, especialmente nesses momentos mais críticos da nossa vida, para a gente evitar que a deficiência se prolongue a longo prazo. E um outro motivo são doenças crônicas. Então inflamações
crônicas no nosso corpo impedem o nosso intestino de fazer uma boa absorção do ferro. Então, pessoas que têm doenças renais, doenças hepáticas, ou seja, no fígado, nos rins, podem ter uma alteração nesse metabolismo do ferro. Bem, falamos já de motivos pelo qual a gente tem que ter atenção ao ferro, quais os sintomas da falta de ferro, e agora eu vou falar sobre como a gente faz a correção dessa deficiência. E aqui é um ponto muito importante, então olhem aqui no meu olho, prestem atenção, para o que está fazendo e me ouve. A gente só corrige deficiência de ferro com suplementação. A gente não vai conseguir corrigir com alimentação sozinha. Sim, a gente pode ajustar a alimentação para que a gente estanque essa perda, essa dificuldade de absorção, o motivo pelo qual a gente teve essa deficiência. Por exemplo, se a deficiência de ferro era por uma alimentação pobre em ferro, a gente pode corrigir e deve corrigir a alimentação para que ela seja mais rica em ferro. Mas para a gente corrigir a deficiência, para a gente sair de um ponto A para um ponto B nos níveis de ferritina, e eu vou falar mais adiante sobre a parte dos exames, a gente precisa fazer uma suplementação. E eu juro que eu não tô falando isso aqui porque eu quero vender suplemento, eu quero vender qualquer coisa. Eu tô falando isso aqui porque tem muita gente fazendo errado. Muita gente achando que comer carne vai resolver, ou que comer coisa X vai resolver. E não vai. Tem que suplementar, tá bem? Tem que suplementar ferro na dose adequada, na dose certa para correção e pelo tempo adequado, pelo tempo certo para fazer a correção. E já quero fazer um adendo que a correção de ferro ela leva tempo para ser feita. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele tem uma barreira de absorção intestinal para não deixar entrar uma quantidade muito grande de ferro no corpo, porque muito ferro também não é bom, também é tóxico para o nosso organismo. Então a gente não vai conseguir fazer essa correção do dia para a noite. Leva tempo. Normalmente, uma correção de ferro, dependendo dos níveis, pode levar de 3 a 6 meses ou até 12 meses, dependendo de como for a regulação desse ferro. Vamos supor uma pessoa que menstrue muito intensamente. Mesmo com a suplementação, às vezes a gente leva um certo tempo, ou leva muito tempo para conseguir fazer a correção adequada. Então, atenção! Peçam a ajuda do seu médico ou nutricionista. Se a pessoa que está te atendendo não tiver tido esse cuidado, esse olhar mais profundo nos níveis de ferro, vai para um outro médico, vai para uma outra nutricionista, porque é muito importante que se faça a adequação da suplementação, que não se deixe essa deficiência ficar presente por muito tempo, porque vocês viram toda a importância do ferro, toda a necessidade do ferro, a gente não pode brincar com isso, tá bom? Mas vou falar sobre a suplementação e a gente tem 3 tipos principais de ferro no mercado, que é o ferro ferroso. O ferro ferroso ele é mais facilmente absorvido, ele é mais barato, tá mais presente, por exemplo, no SUS, mas ele tem um maior risco de efeitos colaterais gastrointestinais. Então, as pessoas que já suplementaram ferro e disseram, não dá pra mim, meu estômago fica muito sensível, tenho muito problema intestinal, não consigo ir no banheiro depois, é porque provavelmente fizeram a suplementação do ferro ferroso, que não é um ferro realmente de muita qualidade, na minha opinião, para quem tá com esses sintomas ou para quem precisa fazer uma correção a longo prazo, porque vai trancar intestino, vai ter mais dor de estômago, então eu não gosto muito dele. Tem o ferro férrico, que ele é um pouco mais gentil para o estômago, mas tem uma absorção menos eficiente, então normalmente se for fazer com ferro férrico, tem que ser uma dose maior para fazer essa correção mais ajustada. E tem o ferro bisglicinato, que é o mais queridinho do momento, é o mais atual que se usa, porque ele tem uma alta absorção e tem menos efeitos colaterais. Então ele traz o benefício dos dois, né? Ele tem uma boa absorção e não tem os efeitos colaterais, ou pelo menos tem muito menos desses efeitos. E uma dúvida muito comum. Tem que tomar o ferro com alguma fonte de vitamina C? E a resposta é depende. Depende do tipo de ferro. O ferro ferroso, que é aquele que eu comentei que é mais comum, que dá mais sintomas gastrointestinais, requer a vitamina C para ter uma melhor absorção. Esse é o ferro que eu menos gosto de trabalhar, então eu prefiro o ferro bisglicinato, que já está na forma ativa e não requer vitamina C para ser absorvido. Então fiquem tranquilos, dá para suplementar sem a necessidade da vitamina C. Tudo bem, se quiser consumir uma fruta junto, não vai fazer mal nenhum, fruta nunca vai fazer mal, mas não é necessário pela vitamina C em relação à absorção do ferro. E dosagens? Bom,
As dosagens dependem dos níveis de ferritina da pessoa no momento. Normalmente, as correções podem ser feitas com 30 mg de ferro elementar, 60 mg, ou até correções mais altas, por exemplo, de 100 a 200 mg de ferro elementar ao dia, conforme a tolerância do paciente e indicação médica. Outra forma de correção é via infusão de ferro endovenoso. Quando que a gente tem que pensar que vai fazer então o ferro direto na veia, ferro endovenoso? Geralmente quando a pessoa tem uma anemia ferropriva muito severa, em que os níveis de hemoglobina estão muito críticos e essa correção é necessária que seja feita rapidamente, e isso geralmente ocorre muito na gestação ou em casos, claro, em que se observe que a pessoa tem uma deficiência muito presente. Outro ponto também é quando a pessoa tem uma intolerância ao ferro oral, por exemplo, a pessoa já começou a tomar o ferro oral faz um certo tempo e não corrige tão bem, ou tem muitos sintomas gastrointestinais, então isso pode ser um dos indicadores de que você faça uma infusão de ferro endovenoso, ou quando a pessoa tem uma inflamação muito crônica e ela não consegue absorver a nível intestinal. Mas agora eu vou adiante para falar sobre as fontes alimentares de ferro. Então eu também fiz uma tabela, porque muitas pessoas acham que as fontes principais são as fontes de origem animal. Qual é a diferença? Os alimentos de origem animal que contêm ferro costumam ter uma quantidade maior do ferro M, que é um tipo de ferro que tem uma absorção aumentada. Os alimentos vegetais, eles contêm mais ferro não M, que tem que ter uma ligação justamente de vitamina C para absorver melhor o ferro. Então, como que a gente corrige ou melhora a absorção do ferro dos alimentos vegetais? Incluindo fontes de vitamina C ou também outros ácidos. Então, vinagre, por exemplo, também pode ajudar. Mas então, nessa tabela, quero mostrar para vocês que, por exemplo, 100 gramas de uma carne tem mais ou menos 2,1 a 2,8 miligramas de ferro em 100 gramas. Esse ferro é mais do tipo M, como eu falei, né? É o mais presente nos alimentos de origem animal. E a absorção desse ferro fica em torno de 15 a 30%. O frango e o peixe, por exemplo, são carnes brancas que têm menos ferro. Dependendo do tipo, aqui vai ter 0,3 miligramas de ferro somente, o que é quase nada, e tem alguns que vão ter um pouco mais, até 2,2 miligramas de ferro. Também são do tipo do ferro M e tem uma absorção ali de 15 a 35%. Os alimentos vegetais, e aqui eu listei 3 leguminosas, então a lentilha, o feijão preto e o tofu, que é um derivado de leguminosa, com as quantidades em torno de 100 gramas. Então, por exemplo, as lentilhas têm 3,3 miligramas de ferro em 100 gramas, o feijão 2 miligramas e o tofu 5,4 miligramas. E o ferro não M pode ter uma absorção de 2 a 20% do seu total. Então, como a gente poderia tentar ir para os 20%? Adicionando a vitamina C. Se a gente não adicionar a vitamina C, a gente talvez fique no limite mais inferior desses 2%. Outra forma da gente melhorar a absorção do ferro é a gente evitar os inibidores de ação próximos à refeição. O que são esses? São alguns componentes que atrapalham a absorção do ferro. Então aqui eu listei 3 que são os principais. Os fitatos, que estão justamente presentes nesses grãos, né, nas leguminosas. Então, deixando de molho as leguminosas antes de cozinhar, a gente já está reduzindo bastante esses fitatos e melhorando bastante a absorção. Outro componente que pode inibir são os polifenóis, por exemplo, presentes nos chás mais escuros, mais fortes, no café, no vinho, também podem inibir essa absorção. Então, por isso, a gente indica que não se tome café logo após a refeição, que se espere um pouco, geralmente no mínimo 1 hora, se quiser esperar um pouco mais, melhor ainda. Outro componente que atrapalha a absorção do ferro é o cálcio. E aqui é um ponto bem interessante. Eu percebo muitas pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas com deficiências de ferro muito presentes, até mais presentes do que nas pessoas veganas. Por quê? Muitas vezes essas pessoas consomem alimentos com queijo ou outros laticínios nas refeições principais, que é justamente onde teria mais ferro. Então a minha indicação é sempre tirar os laticínios das refeições principais. Algumas pessoas perguntam, por exemplo, sobre o tahine ou outras sementes que têm uma certa quantidade de cálcio, e normalmente a gente não vai consumir tanta quantidade assim a ponto de fazer um impacto. Normalmente o impacto do cálcio em relação ao ferro é quando a gente consome uma quantidade de cálcio mais aumentada, por exemplo, 200, 300
quantos miligramas de cálcio naquela refeição. Então, fiquem tranquilos, vai ter um impacto ali em relação ao ferro. E lembrando de sempre incluir uma fruta que tenha vitamina C. Mesmo as frutas não cítricas podem ter vitamina C, como acerola, mamão, uva, tem bons níveis de vitamina C. Isso aqui é básico, tá? Tem que ser feito em todas as refeições, por favor. Se você tá aqui nesse vídeo, não deixe de fazer e depois me comenta aqui se tá fazendo, se tá cuidando e o que você tá aprendendo com esse vídeo. E agora a gente vai para a parte final e talvez a mais esperada por vocês, que é como a gente entender pela avaliação dos exames o que tá faltando aí no teu corpo, se realmente falta ferro ou não. E o marcador principal que a gente vai avaliar é a ferritina. Por que a gente não avalia o ferro sérico, o ferro que está lá no exame de sangue? Porque esse marcador não é o teu estoque, é só o quanto tem ali sobrando, passeando no teu sangue. A ferritina é como se fosse um ônibus cheio de ferro dentro. Então a gente vai conseguir saber se está cheio ou se está vazio. Se o nosso ônibus está lotado ou não tem ninguém ali dentro. Porque a ferritina é uma proteína essencial e responsável pelo armazenamento do ferro no nosso corpo. Então a sua principal função é armazenar o ferro nas células e ir liberando conforme a necessidade. E é aí que entra a avaliação do exame, porque os níveis mais baixos de ferritina normalmente são os indicativos de deficiência de ferro, porque estão trazendo informação de que o meu corpo não produz as reservas suficientes para atender às minhas necessidades. Mas aqui entra um detalhe. A ferritina também é classificada como uma proteína de fase aguda, ou seja, os seus níveis podem elevar na presença de inflamações, infecções ou de doenças crônicas. E essa elevação pode mascarar a deficiência de ferro, o que pode levar a uma interpretação errônea no resultado dos exames. Então fiquem de olho porque nem sempre a ferritina alta vai indicar que vocês têm níveis adequados de ferro. É muito importante a gente avaliar o contexto inflamatório e por isso tem outros 2 exames que eu peço sempre, gosto de avaliar, porque vão me dar a informação mais completa. O exame que vai me dar informação em relação à inflamação é a proteína C reativa ultrassensível. A ultrassensível, ela é mais sensível, justamente, e ela me traz mais informação em relação à presença de inflamação no corpo. Existe a proteína C reativa quantitativa, que ela não é tão sensível e ela nem sempre marca alguma inflamação menor. E para avaliação da ferritina, a ultrassensível vai ser muito mais importante. Mas esse marcador, se está um pouquinho elevado, já está me mostrando que há sim alguma inflamação. O ideal dele é estar abaixo de 0,1 nanogramas por decilitro. Então, se tiver um pouco aumentado, eu já sei que a ferritina está falsamente elevada. E outro marcador que me dá a informação mais completa é o índice de saturação da transferrina. Ou seja, ali naquele percentual que eu vou mostrar aqui para vocês, eu consigo entender. Se tiver um pouco mais abaixo, é porque a ferritina está meio vazia, e se tiver bem para cima, é porque a ferritina está bem cheia. Então, se eu vejo uma ferritina baixa, com índice de saturação de transferrina baixo e um marcador inflamatório baixo, certeza que essa pessoa está com deficiência de ferro. Se eu vejo uma ferritina alta, com um marcador inflamatório alto e uma saturação de transferrina baixo, eu tenho bastante dúvida, talvez até alguma certeza de que essa pessoa ainda assim tem alguma deficiência de ferro. Agora, se eu vejo uma ferritina alta, com uma saturação de transferrina alta e uma inflamação baixa, é porque essa pessoa tem níveis ajustados, bons, de ferro. E o alto da ferritina que eu falo é, no mínimo, acima de 50. A pessoa que está com níveis abaixo de 50 na ferritina, ela sim está com sintomas, sim está com deficiência, sim está com problemas aí da sua saúde relacionados à falta de ferro. Então atenção a isso, você é profissional da saúde, está olhando a ferritina do seu paciente, está abaixo de 50 e está dizendo que está tudo bem, vai estudar mais um pouquinho porque não está tudo bem. E se você está aqui porque é curioso, porque quer levar isso para o seu médico, já olha aí no seu exame, já leva o vídeo para o médico, porque sim, precisa fazer uma correção, tá bom? Então, recapitulando, se a ferritina estiver baixa e abaixo de 50, é muito provável que você tenha, sim, uma deficiência de ferro. Se a sua ferritina estiver alta, é importante olhar os outros marcadores, porque pode ser que ainda assim tenha deficiência de ferro, mas tenha alguma inflamação presente. Se a inflamação não estiver presente, aí tudo certo. Se a ferritina estiver alta, baixa inflamação, significa que você provavelmente não tem deficiência de ferro. Então, por que será que a gente não usa o hemograma, né? Eu não falei nada de hemograma aqui para avaliar, porque o hemograma vai me dar uma informação muito tardia da deficiência de ferro. Quando a pessoa já está com uma anemia no hemograma, então o hemograma vai me marcar principalmente anemia, é porque a pessoa está com uma falta de ferro há muito tempo, já está com muitos sintomas, muitos problemas da saúde, então não é nada interessante eu só
ler o hemograma para entender se falta ferro ou não para o meu paciente. Eu preciso ir no início do problema, preciso corrigir antes que se torne realmente um grande problema. Então o hemograma, ele vai dar uma informação mais geral, mais genérica em relação à saúde, em relação aos níveis de células vermelhas, células brancas, mas a ferritina vai ser o principal marcador que vai me dar certeza da necessidade ou não de ferro. Tá claro? Então, pessoal, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa o like, compartilha com quem pode se interessar, comenta aqui embaixo, eu adoro saber como é que vocês estão, o que vocês estão achando, e me dá também sugestões de novos vídeos, novas informações que vocês estão procurando. E eu deixo aqui no final mais uns vídeos que podem te interessar. Um beijo e até a próxima!